Finalmente ele surgia cambaleando no círculo iluminado, uma figura atarracada, cujos braços praticamente tocavam o chão, a cabeça quadrada enfiada entre os ombros largos, peludos, os olhos congestionados, os lábios arregaçados pelo esforço constante para manter os caninos à mostra. Hoje a gente vai conhecer um pouco aí dos nossos antepassados aqui no canal O Marcador. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E hoje eu destaco para você Por que Almocei Meu Pai, livro de Roy Lewis, publicado em 1960, humor inglês finíssimo. Esse livro foi publicado aqui no Brasil também em 1993 pela Companhia das Letras, ainda está em catálogo, e teve a tradução aí do Celso Nogueira. É um livro maravilhoso, eu recomendo, é uma leitura, uma boa leitura aí para esse final de ano. E o Roy Lewis, ele é inglês. Além de escritor, ele foi jornalista, economista, ele contribuiu aí com vários veículos, The Times, o The Economist, escreveu várias coisas, mas esse aqui eu acho que foi o seu único romance. E aqui o Roy Lewis vai transportar a gente aí para um período da história da humanidade muito interessante. A gente vai viajar aí no tempo há 2 milhões de anos, a gente vai estar aí no Pleistoceno, no período quaternário da era Cenozoica, segundo a minha cola, e a gente vai acompanhar uma família de homens macacos que acabam de descer das árvores, estão descobrindo a caça, acabaram de descobrir o fogo, vivem nas cavernas e eles vivem no que hoje é a África, ali no Vale do Rift, no Quênia. E essa família é uma família numerosa e é uma família muito divertida, assim. A gente vai começar essa história com eles em volta do fogo e com uma discussão já entre o Edward, que é o chefe dessa família, e o seu irmão mais velho, o tio Vanya. O tio Vanya, ele vive nas árvores ainda. E ele discorda um pouco do seu irmão, das ideias do irmão, né? Porque o irmão, o Edward, ele é um cara muito à frente do seu tempo, ele sabe muito bem o período que ele está vivendo e ele quer acelerar um pouco o processo aí de evolução, ele quer transformar essa sua aldeia já rapidamente em Homo sapiens, né? Então ele fica o tempo todo pensando, raciocinando, tentando encontrar maneiras de evoluir a sua espécie, né? E o tio Vanya, ele vai meio contra isso, né? Principalmente essa coisa da descoberta do fogo, aquela coisa, né? Pô, brincar com fogo não, né? O tio Vanya vai muito contra essa ideia do seu irmão. Tem até aqui na apresentação do livro um texto que diz o seguinte: o Roy Lewis coloca na boca das suas personagens o jargão de etnólogos, antropólogos, zoólogos, botânicos e outros cientistas do século XX, num delicioso contraste com o primitivismo de suas vidas de homens macacos. E é bem isso, fica engraçado eles discutindo dessa maneira a evolução, né? É como se a gente estivesse agora na nossa época discutindo todos esses problemas que a gente enfrenta com o progresso, mas eles estão há 2 milhões de anos, então isso acaba ficando divertido e a gente vai ter aí situações maravilhosas. E a história começa então com o Edward, quem narra a história aqui é o Ernest, que é um dos filhos, né, dessa família, e o Edward, que é o chefe, um belo dia ele está observando ali o Monte Ruvenzori. O vulcão está em chamas, né? Então incendeia todas as árvores ao redor ali, mas ele fica sempre prestando atenção para ver como o fogo age. E um belo dia ele vai resolver escalar esse monte, né? E trazer o fogo para a caverna. Então quando ele chega lá, ele vai pegar um graveto, vai pôr fogo nesse graveto. Quando ele tenta voltar com o fogo consome o graveto, ele fica meio cabreiro, volta de novo ali pro topo do monte, pega o fogo de novo e ele descobre que se ele ficar passando o fogo de um graveto para o outro, ele vai conseguir chegar na caverna. Quando ele chega na caverna, faz uma grande fogueira e orienta aí os seus familiares para que essa fogueira nunca seja apagada, porque dá um trabalhão subir lá no Monte Ruvenzori, então ele quer que essa fogueira sempre fique acesa. Claro que essa fogueira vai se apagar várias vezes, ele vai ter que retornar, e nesses retornos aí ele vai matutar mais uma vez e vai descobrir uma maneira também de ter esse fogo onde e quando quiser. Então ele é um cara assim que está sempre pensando e ele sempre incentiva os filhos também nessa coisa do progresso, né? Porque o fogo trouxe muita comodidade para eles, né? Agora eles podem ficar aquecidos no inverno, eles podem usar o fogo para caça também, né? E é engraçado porque o tio Vanya, mesmo discordando do irmão, né? O tio Vanya é aquele cara que fala muito também, mas que se dá o luxo de estar bem confortável ali quando ele desce das árvores. Ele gosta muito de estar em volta da fogueira, aquecido ali
então ele gosta desses luxos que o irmão tem proporcionado, apesar de criticar muito. E num determinado momento, essa tribo vai descobrir outras maravilhas aí, né, como o arco e flecha. As mulheres, elas têm um papel muito importante também aqui nessa tribo, então elas vão descobrir a dança. A mãe dessa família, ela vai acabar descobrindo ali uma maneira de deixar a carne mais fácil de mastigar, né, porque eles comem a carne crua e de repente ela vai ver que colocando a carne no fogo, essa carne vai ficar mais macia, né. Então a gente vai acompanhar, tem os irmãos aí, os irmãos, cada irmão tem o seu talento. O Ernest, por exemplo, que é o narrador, ele vai se meio que, você vê que ele vai se tornar um grande chefe também, ou dessa tribo ou de alguma outra tribo. Ele tem um talento ali para liderança. O Oswald, ele é um cara muito bom na pesca e na caça. O Wilbur, ele tem um talento para mexer com lapidar as pedras, para transformar a pedra em ferramenta, em armas. Ele mexe muito bem com sílex, com quartzo. A gente tem um irmão caçula que está sempre tentando domesticar os animais, e tem um meio-irmão que é o Alexander. Esse talvez seja aí o nosso primeiro artista da história da humanidade. O Alexander, ele vai começar a desenhar no chão, e depois ele vai descobrir que com o carvão ele consegue também desenhar nas rochas. E tem cenas engraçadíssimas, partes engraçadas do livro. Não vou dar muito spoiler, apesar que acho que não são spoilers, porque o legal aqui é a narrativa também do Roy Lewis. Por mais que você conheça a história, você é levado assim por uma narrativa muito boa. Então tem uma hora que o tio Vanya está discutindo com o irmão, com o Edward, e a sombra dele está sendo projetada numa rocha. Daí o Alexander, ele vai lá, pega um carvão e contorna a sombra do tio na rocha. O tio Vanya fica desesperado porque fala: meu, agora minha sombra vai ficar presa aí. Eles até acreditam já nessa coisa que a sombra possa ser o espírito, né? No sonho eles acreditam que essa sombra viva nos sonhos, e eles vão ter um insight aí. Eles vão começar, a partir desse episódio, a fazer desenhos de animais nas paredes das cavernas, porque eles acham que desenhando esses animais nas paredes, eles vão prender o espírito desses animais e vai ser mais fácil de caçá-los. A gente vai ter aí as nossas primeiras representações rupestres da história da humanidade. Então tem muito isso, né? A gente vai ter todas essas descobertas tecnológicas, né, desses homens macacos, e tem situações assim que são muito engraçadas. Em outro momento da história, o pai vai decidir que os filhos precisam casar com outras mulheres de outras tribos, para que isso também contribua com a evolução da espécie, né? E os filhos não concordam muito, principalmente o Ernest, o narrador. Ele começa a discordar do pai nesse ponto, porque ele gosta muito de uma das irmãs, né? E eles costumam casar ali entre si, e o pai não. O pai quer que agora eles passam a praticar a exogamia, né? Que é o casamento com mulheres de outras tribos aí, para que haja essa evolução. O pai acredita que fazendo essa mistura a evolução vai ser mais rápida. E num determinado momento ele vai deixar os filhos na floresta e vai falar: eu quero que vocês voltem com as suas esposas. Nesse momento também a gente vai ter uma grande descoberta da humanidade, meu amigo, que é o amor. Esses moleques, eles vão acabar caçando ou sendo caçados por algumas mulheres aí, vão voltar casados para a caverna. E vão descobrir aí o amor, vão ficar completamente apaixonados por essas mulheres. Então tem várias histórias aqui. O Ernest, num determinado momento, ele vai começar a ficar mais contra o pai, porque o pai, depois de ter feito essa descoberta do fogo e de como ele pode usar o fogo, ele quer passar isso à frente, ele quer passar isso para as tribos menos desenvolvidas. E o Ernest acha que não, ele acha que esse conhecimento tem que ficar com eles têm que capitalizar esse conhecimento. E tendo esse conhecimento, eles vão ser superiores às outras tribos, né? Então o Ernest começa a discordar do pai nesse ponto, e até o final da história vai ter esse embate entre pai e filho. E temos aí situações maravilhosas, divertidíssimas nessa narrativa. Vale a pena uma leitura aí. Depois você me diz aí o que você achou então desse livro, o Por que Almocei Meu Pai, do Roy Lewis. Lendo esse livro, na verdade, foi uma releitura,
Eu li esse livro nos anos 90. Eu lembrei de outro livro também, de um escritor que eu adoro, que é o Jack London. Quero fazer várias resenhas do Jack London aqui e inclusive resenhar esse livro aqui, que é o Antes de Adão. Antes de Adão, ele foi escrito bem antes também desse do Roy Lewis e conta uma história parecida. Aqui a gente vai acompanhar a história do Dentuço, que pertencia ao povo das cavernas também. Ele estava em choque constante aí contra o rudimentar povo das árvores e estava sempre sendo perseguido pelo povo do fogo. Então acho que uma leitura aqui complementa a outra. É uma dica rápida também para você aqui, Antes de Adão, do Jack London. Vale a pena essa leitura então. Esse livro, como eu disse, está em catálogo, foi lançado aí pela Companhia das Letras e é uma boa leitura para esse final de ano, aí, uma leitura leve. Espero que você tenha gostado, deixe os seus comentários, seus pitacos literários, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal, curtir nossos vídeos e esteja por aqui toda semana. Um bom Natal para você aí do outro lado e a gente se fala semana que vem, tá certo? Até!